Olá a todos que nos acompanham. Fazia alguns dias que a gente não fazia uma live, transmitindo, conversando com a nossa população, e levando algumas informações a vocês. Hoje nós estamos fazendo mais uma live, levando informações à nossa população, mas também fazendo alguns pedidos. Vou passar a palavra para o secretário Flávio, que vai falar sobre alguns gráficos, alguns números do combate à Covid, que nós números de Paragominas, e vai mostrar a evolução e também o decréscimo de pessoas contaminadas. Mas, ao final, nós vamos fazer um alerta a todos e continuaremos a pedir a colaboração de todos para que a gente obtenha sucesso em todo esse trabalho que vem sendo feito através da Secretaria de Saúde, que a gente minimize os impactos da Covid na nossa população. Flávio. Olá a todos, boa tarde prefeito, boa tarde população, nossos cidadãos de Paragominas. Como o prefeito disse, a gente já estava alguns dias sem estar aqui fazendo esse nosso momento, né, prefeito? E hoje a gente traz aí 3 gráficos que mostram algumas realidades daquilo que a gente já fez em Paragominas, daquilo que a gente está fazendo estudo, né, juntamente com o nosso Departamento de Vigilância em Saúde, e também o cenário que a gente está acompanhando da Covid em Paragominas. Então eu queria que mostrasse aí para a nossa população o gráfico 4, né, que mostra os casos notificados de Covid confirmados por exame, né? E aí é bom observar nesse gráfico que a gente tem a data início, que tem como data a data início dos sintomas. Então, a população que passou pelas nossas unidades de saúde, eles vão se analisar aqui, e aí nós temos aí uma subida, né, da curva, faz algumas idas e vindas, mas aqui nós estamos mostrando apenas o gráfico de exames confirmados. Então, são números que refletem aquilo que a gente já computou, né, dentro dos nossos bancos de dados, e aí tem essa subida. Lógico, isso são números de exames. Então a população, ora vai ver aí que vai aparecer números, parece que não são números, são números pequenos comparados, mas são exames que a gente vem fazendo. Então a gente já passou de 2.000 exames feitos em Paragominas, e a gente tem aqui os confirmados apenas. São pessoas que foram confirmadas com Covid-19. Lógico, a grande maioria está dando descartada. Então, são exames que são negativos, então a gente não compilou aqui a informação, tá? Eu peço que mostre o gráfico 5, né, que são uma distribuição dos casos de Covid confirmados por bairro. E aqui eu queria fazer um alerta que a gente vai ver o pico, né, daqui da nossa subida de pessoas do setor das promissões, prefeito. Hoje o Covid-19 ele está situado mais no setor das promissões, porque tem um grande número de pessoas e o movimento de ir e vir dessas pessoas é frenético, não param, né? Eu sou um residente do setor das promissões, e a gente vê que esse frenesi de ir e vir das pessoas está muito grande, né? Não só nesses bairros, mas na cidade como um todo. Mas o Covid, né, esses casos confirmados por bairros, a gente vai ver que o setor centro e o setor promissões são os que concentram mais números de pessoas já infectadas e já detectadas por exames. Então a gente chama a atenção de vocês que moram nesses bairros para que vocês tenham bastante atenção nesse momento quando a gente analisa esse cenário pelo gráfico de confirmados por Covid por bairros. E aqui a gente tem aí o número de óbitos, né? Óbitos é o gráfico número 6, onde a gente vê aí os números de óbitos e os números de casos confirmados por exames, né? Então a gente vê que tem uma subida e uma descida, né? Que a gente chega no pico no mês de maio, a gente já passou por essa onda, mas, prefeito, a gente está agora preocupado porque essa onda que desceu,
ela tem um comportamento, né? E esse comportamento, a gente já está analisando essa situação junto com o Departamento de Vigilância, e a gente passa a observar agora, com a liberação ainda mais, e o efeito das pessoas estarem aí achando que está num cenário bom, porque agora vocês conseguem ver que o cenário do Covid está mais calmo, está mais com o uso da medicação, as pessoas já começam a aglomerar mais. A gente vê isso acontecendo quando a gente vai no Lago Verde, quando a gente vai na praça, quando a gente vai no mercado, quando a gente vai nos supermercados, enfim. A gente está vendo que a população está andando pela cidade. Então, isso nos preocupa e está causando uma preocupação para a Secretaria de Saúde, que é uma segunda onda vindo por aí. Porque como a gente está começando uma testagem mais efetiva e a gente está fazendo isso constantemente com a nossa população, que são as pessoas indicadas para fazer o teste, a gente está vendo que essa onda vai dar uma subida de novo. Então, a gente já está preocupado e por isso que a gente está aqui hoje, para poder mostrar isso para a nossa população. A Secretaria de Saúde tem tomado, prefeito, todas as medidas que visam o enfrentamento da pandemia. Mas a Secretaria sozinha, prefeito, não consegue fazer todo o serviço porque precisa contar com o apoio da população de Paragominas. Aonde é que a população de Paragominas nos ajuda? Quando ela faz o seu cuidado. E esse cuidado é usar máscara, é fazer asepsia das mãos, é estar se resguardando quando não necessário ir para o trabalho, quando não necessário ir para alguma frente, que não seja comprar, que não seja... Ou seja, ficando em casa, né? Então, a gente sempre tem dito aqui que se você não tem nada para fazer na rua, fique em casa. Né? Fique em casa que você está mais resguardado. Então, os gráficos hoje fazem um cenário daquilo que a gente até agora passou da pandemia. Mas nós precisamos continuar dizendo e batendo nessa mesma tecla. É preciso fazer essa retaguarda pessoal que cada um tem que fazer. Aqui não cabe só o secretário, não cabe só o prefeito, não cabe só as pessoas que trabalham no enfrentamento da pandemia da Secretaria de Saúde dizer. É preciso que todos tenham entendimento. Nós ainda estamos passando por essa pandemia. É uma pandemia que ainda não tem um remédio certo para curar essa doença. Nós temos aí, eu sempre digo, estou dizendo isso para todo mundo, que a gente tem um remédio que dá um choque, né, no sistema imunológico, para que o sistema imunológico entenda que tem uma doença e que ele precisa combater essa doença, que é o primeiro caso, que é o fator viral. Então, esse remédio está tendo um efeito muito bom. A gente está vendo isso nos nossos centros de testagem, nas nossas unidades de saúde. Eu digo para o senhor hoje nós temos apenas 18 pessoas internadas no Hospital Municipal, uma grande chance de amanhã a gente já ter mais 3 altas e na nossa UPA nós só temos 2 pessoas internadas. O número muito baixo de pessoas que estão procurando as nossas unidades de saúde na primeira fase do atendimento. Então, ou seja, nós estamos bem. Só que esse bem, para permanecer bem, prefeito, precisa de que a população entenda que ela precisa agora fazer a sua parte. E aí eu volto um pouquinho atrás, quando a gente faz o nosso papel de enfrentamento à dengue. É a mesma situação, né? A dengue, a gente precisa ter a clareza de que a gente está enfrentando o mosquito e que a gente precisa combater esse mosquito. Como é que combate o mosquito? Não tendo água. No caso da pandemia do Covid-19, como é que a gente enfrenta a Covid-19? Fazendo a asepsia das mãos, usando a nossa máscara, não indo para locais que a gente, ora, vai aglomerar pessoas. Então, é um papel domiciliar nosso de fazer. Então, a gente chama a população de Paragominas para esse enfrentamento junto conosco. Juntos, a gente vai vencer isso daqui. O prefeito... Como é, né? Tá, a Larissa, porque vocês não escutam, mas a Larissa está aqui. A Larissa é a nossa assessora de comunicação. Ela está nos pedindo para a gente falar um pouquinho sobre os nossos números de atendimento. Eu queria passar para vocês o Mel, que não tem aí na nossa transmissão, mas eu tenho os números aqui. Só para vocês terem uma ideia, dia 12, nós tivemos apenas 160 atendimentos. No dia 13,
nós tivemos apenas 30. E aí é bom lembrar, esses atendimentos são pessoas que procuram a rede de saúde com alguns sintomas da Covid-19. Então, é na Escola Brasilino e na nossa unidade, como é final de semana aqui, dia 12, sábado, no Brasilino e na Escola Nagibão. A UPA só vai aquelas pessoas que oram, estão com os efeitos graves. Então, a gente não colocou aqui esse... Mas é muito pequeno o número por causa dessa situação que a gente já está conseguindo vencer, viu, prefeito, na primeira fase. Então, a gente só queria dar esse alerta hoje, e o pedido nosso para a gente estar nessa live é justamente para dar essa posição para os nossos cidadãos de Paragominas que estão aí, ora, se soltando, viu, prefeito? Vou usar essa expressão, se soltando e relaxando um pouquinho, pensando que a gente já venceu. Não vencemos ainda, apenas estamos passando por um processo da doença que é natural, você subir e você descer. Agora, permanecer nessa descida vai depender, viu, prefeito? Vai depender muito da participação de todos os nossos co-cidadãos de Paragominas. Nós estamos aí nos nossos centros de testagem, nos nossos postos de saúde, com a medicação que o senhor, e aqui eu preciso dar esse dado, o senhor muito bem. Não conheço nenhum prefeito que fez o que o senhor fez, entrar no avião e ir buscar medicação para a sua população. É louvável isso daqui. Não conheço nenhum prefeito na nossa região que montou 20 leitos para poder resguardar a nossa população, como nós temos montado dentro do nosso hospital municipal. Não conheço nenhum prefeito que está dia e noite ligado na situação junto com a Secretaria de Saúde. Eu sou um secretário que tenho aqui, graças a Deus, um prefeito que me deu todo o apoio que a gente precisou e está precisando para o enfrentamento da Covid. Então, eu queria aqui fazer, já encerrando a minha fala, dizer para vocês que a gente está passando por um processo difícil. Aí você vai me perguntar, mas não saiu que Paragominas? E aí eu preciso lembrar que Paragominas é o segundo local de infectados e provavelmente vai ter um surto? Sim. E aí eu queria dizer uma coisa para vocês. Saiu até na Rede Globo de televisão. Esses números são números que precisam ser revistos. É inconcebível dizer para vocês que Paragominas, com 110 mil habitantes, vai ganhar da capital de São Paulo, vai ganhar da capital do Rio de Janeiro, vai ganhar da capital... Então, a gente precisa fazer essa reflexão quando a gente leva para frente esse tipo de informação. Eu estou dizendo isso como secretário de saúde, que estou analisando os números junto com a minha equipe. A gente senta todos os dias para poder, prefeito, fazer essa análise de como está se comportando os números. E aqui eu acabo dizendo o seguinte, nós vamos testar a nossa população que ora já está identificada. E a gente vai reverter, viu, prefeito? Se Deus quiser, o mais rápido possível, essa nossa curva, para que a gente possa logo, tão quanto dizer à nossa população, vencemos e vamos voltar à nossa vida cotidiana normal. Perfeito, Flávio. Se for possível voltar ao primeiro gráfico, eu gostaria que voltasse o primeiro quadro. Tá? Aqui, volta aqui também. Bom, vamos lá, gente. O secretário falou da importância da participação, de que a sociedade, que as pessoas continuem participando, né, dos cuidados e tomando os cuidados necessários para diminuir a contaminação ou achatar a curva, como se fala, sempre se falou desde o início. Se vocês notarem esse primeiro quadro, certo? Que está sendo apresentado aí para vocês agora, nós tivemos ali pelo meado de maio, 15, 16, 17, nós tivemos o nosso maior pico de casos confirmados por exame, né? Desde que nós começamos a distribuição dos medicamentos, no dia 8 de maio, nós tivemos uma elevação, certo? E logo em seguida, uma redução de casos de Covid-19, por exames confirmados. Algumas ações foram tomadas. Primeiro, e essa era a primordial e a principal, ter disponível para a nossa população medicamentos, azitromicina, ivermectina, cloroquina, naqueles casos em que os médicos julgassem necessários serem receitados. Então essa era a nossa prioridade
e nós corremos atrás para que nós tivéssemos e temos ainda, então faltará na nossa rede, estes medicamentos. A partir do momento que a população começou a se tratar, é lógico que os casos começaram a diminuir. Aqui, o secretário falou que, em média, uns 2.000 casos, né, foram confirmados por exame. Mas, na Escola Brasilina, nos nossos postos de saúde, nesse período, já foram atendidas mais de 7.000 pessoas. E aí, incluindo aí os casos de síndrome gripais também, que algumas delas pode ser que seja, né, tenha sido Covid-19 também no meio, e que foram devidamente consultadas pelos médicos e tratadas. Então, o número é muito maior de pessoas que já contraíram o vírus do que os casos confirmados por exame. Os casos confirmados por exame são aqueles em que necessitaram, né, de um atendimento mais especializado e necessitaram ser testados aí e confirmados via exame. Bom, mas quer dizer então que agora já está passando a pandemia? Não, não é isso. As ações que a Prefeitura tomou, que através da Secretaria de Saúde, de ter a distribuição dos medicamentos em quantidade suficiente, de um pronto atendimento das pessoas, e a orientação sempre foi essa, para que nos primeiros sintomas, né, nos primeiros dias, se você começar a sentir algum sintoma relativos à Covid-19, que procurasse o posto de saúde, que procurasse a Escola Brasilina, que procurasse o atendimento e iniciasse o tratamento, certo? Então, isso foi primordial para que também os casos começassem a reduzir. Segundo, a abertura no nosso hospital municipal, do hospital de campanha, com 20 leitos para atender só a nossa população. E o que estava acontecendo, que muitos casos estavam agravando, havendo a necessidade de uma internação no hospital regional, necessidade de respiradores, de um atendimento clínico mais especializado, e só que o hospital regional ele atende a uma população de 22 municípios, mais de 800.000 pessoas, não daria conta. Nós decidimos então abrir dentro do nosso hospital municipal uma ala só para atendimento de Covid, com 20 leitos, para atendimento só de moradores de Paragominas, né, para que a gente tivesse condições de esvaziar a UPA, que estava fazendo esse papel, que não é o papel da UPA, de internação para tratamento clínico, e que também a gente pudesse diminuir os casos de encaminhamento para o hospital regional aqui de Paragominas, pela dificuldade de se conseguir leitos e tratamentos mais especializados. Então, esta área do nosso hospital municipal ela vem justamente suprir esta parte desta necessidade da nossa população com tratamento clínico. E ali muitos já passaram pelo hospital municipal, já estiveram internados, fizeram tratamento e já tiveram alta também, né? Isso também veio auxiliar muito no combate ao coronavírus e a atenção, né, à saúde da nossa população. Mas o Flávio colocou uma coisa que eu tenho notado também no dia a dia, nos finais de semana, e que com certeza vocês também estão notando. Primeiro, a sensação de que passou a pandemia, de que passou a virose e que eu não preciso mais usar máscaras. É errado isso. Nós precisamos sim continuar utilizando as máscaras, principalmente quando a gente vai a algum estabelecimento comercial, empresarial, qualquer que seja, escritórios, órgãos públicos, o que quer que seja, continuar a utilizar as máscaras. Mesmo eu tendo tido Covid, por exemplo, isso não quer dizer que por mais que eu não venha a contrair novamente, que me dá o direito de entrar nos estabelecimentos, de caminhar pela cidade, entrar nos estabelecimentos comerciais, como um todo, sem a utilização das máscaras. Eu preciso ter o respeito com aquelas pessoas que ainda necessitam e que estão tomando cuidado de se preservando. Eu preciso também ter o respeito a essas pessoas e utilizar máscara, apesar de não ser mais um transmissor e não estar mais sujeito ao Covid, mas mesmo assim eu tenho que respeitar essas pessoas que estão no seu trabalho, que estão nos postos de serviço e que desejam manter aí a sua saúde, que desejam manter aí o seu, de certa forma, esse isolamento de não ter contato direto com pessoas sem a utilização de máscara, pessoas sem fazer a utilização também do álcool em gel. Então, estabelecimentos comerciais, empresariais, órgãos públicos, continuem cobrando dos seus clientes, continuem cobrando das pessoas que procuram, né, que entram nesses estabelecimentos, continuem cobrando a utilização das máscaras por essas pessoas, continuem disponibilizando
o álcool em gel também, o álcool 70, para essas pessoas fazerem a higienização das mãos para poder adentrar nos seus estabelecimentos e terem os seus atendimentos, sejam lojas, sejam comércio de alimentos, sejam órgãos públicos, padarias, supermercados, todos os estabelecimentos, certo? Continuem cobrando dos seus clientes, tá? Esse cuidado com a utilização das máscaras. Para que a gente, verificada agora a redução na procura de casos nos postos de saúde e na escola Brasilina, né? A redução de pessoas dentro da nossa UPA aqui em Paragominas. Também uma redução que já vem acontecendo dentro do nosso hospital municipal, para que nós não tenhamos um novo pico, uma nova onda, certo? E a contaminação, é lógico que a gente sabe que vai continuar acontecendo, mas que ela seja mais tranquila e não um novo pico, porque isso causa problemas sérios no atendimento, principalmente naqueles casos intermediários que necessitam de medicação mais especializada, de um atendimento e aí uma internação, no caso do nosso hospital municipal, ou ainda aqueles casos que venham a agravar e necessitem de uma internação numa UTI no hospital regional. Então vamos nos manter alertas, vamos continuar tomando durante esse mês de junho agora os cuidados, certo, com a nossa saúde, mas também os cuidados que temos que ter com as outras pessoas, certo? Mantenham a utilização das máscaras, mantenham o hábito de higienizar as mãos ao adentrar nesses estabelecimentos comerciais. Uma coisa que mostra para a gente que o Covid está onde as pessoas estão circulando é o gráfico número 5. Sim. Que mostra que a Cidade Nova, o centro... O gráfico número 5, que foi apresentado a vocês também, que dá a infestação por bairros, né? A quantidade de pessoas que foram examinadas, certo? Que foram testadas por bairro, confirmados o Covid-19 por bairro, mostra as promissões, e aí a promissão 3 como sendo uma das maiores no índice de contaminação. As promissões 2, aí vem a Cidade Nova, o centro, a promissão 1, que são pontos em que, principalmente a Cidade Nova, pela feira, pelo mercado, né, pelo comércio no centro da cidade, mostra aí que esses pontos têm sido onde há maior contaminação, é onde justamente há maior circulação de pessoas, correto? Então, pedimos a vocês que continuem tomando as precauções, que continuem, né, com a utilização das máscaras. Nós, desde o início, nós não quisemos adotar o fechamento daqueles estabelecimentos comerciais que não são essenciais, apesar de termos sido provocado pelo Ministério Público para que fizéssemos isso, tomássemos essa medida. Não tomamos, em respeito ao emprego, ao trabalho, que também são necessários aí para a nossa população nesse momento. Mas nós precisamos aí, para mantermos aí todo mundo funcionando, todo mundo tendo a garantia do seu trabalho, do seu emprego, né? Nós precisamos continuar tendo os cuidados necessários. Então, essa live tem essa finalidade de levar informações a vocês, né, sobre a redução de casos, sobre a diminuição de procura por pessoas com sintomas nos nossos postos de saúde na Escola Brasilina, certo? Dizer que os números de óbitos que lamentavelmente tivemos em Paragominas, estamos tendo em Paragominas, isso se fosse um óbito sequer já seria de se lamentar. Mas esse número ainda não reflete a realidade. Mas esse percentual em número de pessoas contaminadas, pelo que nós já tratamos de pessoas com os sintomas da Covid-19, né, ele acaba sendo um percentual menor. Só que, como esse percentual se acha nos números, em cima dos números confirmados, os casos têm sido realizados os exames e confirmados, é lógico que o índice ele dá um pouco alto, e aí foi objeto até de matéria a nível nacional, que Paragominas estaria com um índice um pouco elevado. Tem uma outra situação, muitos municípios não estão conseguindo e não estão fazendo e nem retratando a realidade, né? Os números que nós apresentamos, tanto de exames confirmados como de óbitos, todas as ações da Secretaria de Saúde, eles são reais, eles são verdadeiros, né? E nós faremos agora uma quantidade de exames maiores em pessoas que já foram acometidas de Covid, para que a gente comece a aproximar
da realidade do número de óbitos, né, do percentual de óbitos em relação às pessoas que já passaram pela Covid, que já se trataram, que já tiveram alta aí e no dia a dia. Aí sim nós teremos um percentual menor. Mas se fosse uma morte sequer, é lógico que isso é de se lamentar e isso nos causa tanto a todos da saúde, ao prefeito e aos familiares, isso causa muita dor, muito sofrimento. Nós gostaríamos que não tivéssemos tido nenhum óbito. Mas, infelizmente, essa pandemia, no mundo inteiro, ela vem causando estragos, vem causando danos às famílias, vem vitimando pessoas. Mas, dizer a vocês que as ações da nossa prefeitura, que as ações realizadas pelas equipes de saúde, aí, médicos, enfermeiros, técnicos, que bravamente enfrentaram e ainda estão enfrentando na linha de frente, né, atendendo a nossa população, são dignos de aplausos. E quero fazer, Flávio, aqui, dizer isso, estender, tá, parabéns a você, a secretaria, todos da equipe da Secretaria de Saúde, de Assistência Social também, que estão tendo um trabalho enorme nesses dias, mas principalmente aquelas pessoas que estão na linha de frente, os médicos, enfermeiros, técnicos, aqueles servidores que trabalham, né, embora não sejam da área da saúde especificamente, mas que trabalham dentro dos hospitais, dos postos de saúde, do nosso hospital, dentro da UPA, dando suporte a esses profissionais da saúde. Eles estão na linha de frente a esse combate e são merecedores de todos os aplausos nossos aí e dos agradecimentos aos atendimentos que têm sido realizados às pessoas, né, que têm procurado o nosso sistema de saúde. Prefeito, então, com essa live, a gente pensa ter dado alguns esclarecimentos. A gente agradece, logicamente, o espaço que a gente está, em nome do pastor Joaquim. Né, estamos aqui na sede da Igreja de Toronto, né, Assembleia de Deus de Toronto, do qual é um parceiro incondicional desse nosso momento, do qual a gente direciona as informações da Secretaria e da Prefeitura para a população sobre o tema Covid, né, os nossos agradecimentos, e queremos manter aqui sempre com a Igreja de Toronto essa parceria bacana que sempre o pastor tem nos cedido o seu espaço, a sua estrutura para que a gente pudesse fazer. Nossos agradecimentos ao senhor também, a toda a minha equipe, e aqui eu recebo as suas palavras, coloco, lógico, toda a nossa equipe, eles não têm descansado um dia sequer, são funcionários que estão aí todos os dias fazendo seu trabalho na sua rotina, mas também de plantão, no seu desdobramento e no seu enfrentamento a essa pandemia. Obrigado também ao senhor e a todo o sistema de comunicação, as pessoas que estão envolvidas. Aqui eu tenho que dizer a Secretaria de Educação, a Secretaria de Administração, a Secretaria de Assistência, até a Secretaria de Cultura tem nos ajudado, né? Enfim, se a gente for dizer, a gente vai acabar aqui fazendo a gafe de esquecer alguém. Então, não tem ninguém, inclusive pessoas do privado, empresas que têm nos ajudado dia e noite para nos ajudar nesse enfrentamento. Agradecer ao nosso cidadão que tem nos ouvido, tem recebido esse conselho, tem se mantido em casa. A gente sabe que tem muita gente em casa, viu, prefeito? Embora tem muitos que estão aí na sua rotina, na sua luta diária, mas tem muita gente em casa, e é que cabe relatar aos nossos vovôs, vovós, as pessoas que estão com comorbidade, que têm alguma comorbidade, os nossos meninos da educação, que a educação cuida, né? As nossas crianças, enfim. Queria agradecer imensamente a todos esses e dizer que nós estamos na Secretaria de Saúde, estamos na Prefeitura tentando fazer o melhor para que a gente possa enfrentar. Aqui a gente encerra esse momento e a gente gostaria de contar com vocês nos próximos que virão. Boa tarde, já quase boa noite, né, a todos vocês.